Primeiramente aqui, pessoal, queria agradecer aqui o convite da NTF, em nome da pessoa do Davi, né? Muito honrado aqui de estar com esse pessoal aqui, esses panelistas de pessoas aí que participam muito desse tema, diretamente ligado, né? Então, acho que vai ser bastante enriquecedor aqui para todos nós ouvi-los aqui nesse tema. A agenda de transporte, né, e desenvolvimento sustentável aí a gente está até com a COP aí 30, né, em destaque no Brasil, então é um tema extremamente relevante. E a gente teve muitos dados aqui interessantes, né, durante esses 2 dias, né, falando de investimentos, né, e nós estamos falando aí só em 2025 foram 20 bilhões de reais investidos em ferrovias, né, em ferrovias, mais de 100 bilhões aí previstos para os próximos anos de investimentos públicos e privados. E o que isso coincide com esse tema, né? Esse tema, não adianta você ter a montante do investimento se você não tem, que a gente já fala aí, com certeza, de licença social, né? Porque acaba que você tem um investimento, mas pode ficar muito mais... Esse investimento pode ser gasto desnecessariamente se não tiver um engajamento com a sociedade, com a comunidade que ali vai ser impactada, né? E dentro desse contexto, é muito interessante porque nós, do setor, é fácil falar de aspectos positivos, né? São inúmeros, né? A gente sabe falar isso de frente para trás, mas o importante é que a sociedade perceba isso também. Então, perceber que são diversos dados de impactos positivos. A gente fala muito, não se fala muito, mas a ferrovia, né, ela salva vidas, né? Se a gente substitui pelo modal rodoviário, tanto que isso impacta, salvar vidas. Tem como uma das principais aí, responsabilidades aí, eliminar os conflitos entre ferrovias e vias urbanas, ou seja, está diretamente ligado ao nosso tema aqui. A gestão da faixa de domínio ferroviário, que atravessa aí diversas cidades, e aí ele pode falar bastante, né? Às vezes, quando implantou a ferrovia, a cidade não estava próxima, mas ao longo do tempo a comunidade foi chegando próximo e os conflitos acabam surgindo, né? Acabam surgindo. Então, Eloy, muito obrigado. Obrigado. Considerando sua experiência no DENIT, nessa gestão de faixa de domínio, que o órgão tem feito, trabalhado, para minimizar e até mesmo eliminar esses conflitos sociais urbanos? Bom dia, Francisco, bom dia aos colegas, a plateia toda, colegas do DENIT. O DENIT nasceu em 2001 como um órgão multimodal, rodovia sucedeu o DNR, ferrovia e aquaviária. Naquele momento, a ferrovia assumiu algumas obras que eram do Ministério dos Transportes, em convênio, para alguns contornos ferroviários. Aí, em 2007, que surge pela Lei 11.483, a missão de receber o patrimônio ferroviário que é da rede. 30 mil quilômetros de trilhos, operando ou não, todos para nós são operacionais. Logo depois vem então o Procefer, que é o Programa de Segurança Ferroviária, que estudou mais de 6 mil pontos de cruzamento PNs no Brasil afora. Do Procefer surgiram então EVTEAs, surgiram projetos básicos e hoje muitas obras. Na malha da Rumo Paulista, na MRS, o que começou lá no Procefer hoje virou obra já executada, então, ou seja, o programa já deu resultado. O DENIT, na sua lei de criação, ele tem no artigo 82 uma vedação para fazer os trabalhos em ferrovias concedidas. Então, esse trabalho nosso é residual, de certa forma. A gente só pode fazer aquilo que não está orientado para as concessionárias.
Com isso também restringiria a nossa atuação em relação à faixa de domínio, mesmo que a gente fosse o proprietário. Depois vem em 2021 a portaria 270 que fala, ó, regularização da faixa de domínio, NTT com concessionárias, tal qual é a rodovia. Mas o DENIT não deixou de se furtar e está fazendo o trabalho, porque o DENIT, diferente da rodovia, que é propriedade da União, delegada ao DENIT, nessas ferrovias o DENIT é o proprietário. Aí a Justiça, o Ministério Público coloca quem? Coloca nós no meio da discussão. Então não adianta só falar, não, isso aqui não é conosco e querer pular fora, tá? Acompanhando e dando o maior esforço para poder resolver um problema que, como você disse, é histórico. Nós temos ferrovias de 1880 ou até antes, que começou com o belgo, o francês, depois foi para uma companhia estadual, depois Rede Ferroviária Federal e depois DENIT. DENIT e NTT foram criados agora, em 2001. Enfim, então isso tem alguma assim, limitação legal de atuação direta do DENIT, e para poder fazer uma obra num contorno tem que receber o recurso da União. Então tem que os congressistas colocar no orçamento, o DENIT pode então fazer as obras para melhorar a segurança. Passando essa restrição então legal, eu destaco novamente o Procefer, que é o Programa de Segurança Ferroviária. Na primeira rodada dele, em 2009, pessoal para campo, mapeando, depois atualizado em escritório. E agora estamos conversando junto com a agência para fazer uma nova rodada de Procefer, para fazer uma recalibração. Tanto verificar os pontos que naquela época não tinham conflito, que hoje tem, ver as obras que já foram feitas e aperfeiçoar esse sistema e deixar ele mais continuado, mais hoje com tecnologias, porque percebemos que ele deu assim um reflexo de maneira positiva. Mas essa questão de conviver com os trilhos não é só as passagens de nível que são importantes, é o restante da ferrovia. E esses dias o Benoni mostrou algumas fotos lá da linha dele, que as casas, para acessar, tem que usar a faixa de domínio. Não é culpa dele, não é do antecessor, mas as condições de contorno aí ao longo do século que se colocaram nesse sentido. Então, o trabalho que o DENIT acaba conduzindo, quando os contratos, o patrimônio veio para o DENIT, vieram os contratos de arrendamento, que alguns já foram extintos e transformados em termos de cessão onerosa dos bens imóveis. Quando criados esses termos, que já foram feitos com a Rumo Malha Paulista, Malha Sul, com o MRS, veio uma obrigação de identificar a faixa de domínio e já referenciar ela. Então, essas três que eu já citei, já entregaram esse trabalho total ou parcialmente, e aí, com isso, sim, vem a identificação da faixa de domínio. Por que isso é importante? Até porque as questões de reintegração de posse e ajuizar a ação, se não tiver a faixa identificada, mesmo em plantas, como é que o juiz vai tomar a decisão? E lá na região sul tem uma grande discussão do Fórum das Moradias que se debate sobre isso. Mas como que o DENIT é o proprietário e não tem informação? Porque é um processo histórico. Ou seja, a ferrovia implantada em 1800 alguma coisa, mudou de dono várias vezes, diferente da rodovia, que foi o próprio DNR/DENIT que implantou e que tem o seu projeto de desapropriação. E às vezes as pessoas tentam dizer assim, ó, a faixa de domínio é 15 metros, contínua. Isso não é verdade. Ela é variável conforme a necessidade de engenharia, cortes, aterros. Então não dá para querer num canetaço regularizar isso. Mas alcançando esse objetivo agora desses termos de cessão, de identificar a faixa de domínio, depois colocaremos no sistema VGEL, que é uma plataforma de gel do DENIT, órgão, uma plataforma oficial. Entendemos que é uma ferramenta que vai ser efetiva para ajudar todo mundo, a sociedade, os funcionários e a agência reguladora, a cuidar melhor da ocupação da faixa de domínio e aí, eventualmente, tomar decisões no sentido de fazer vedações, né, e conseguir minimizar esse passivo. Porque às vezes está tanto tempo consolidado que a melhor solução é deixar lá e apenas fazer essa segregação para garantir a segurança. Mas, enfim, Francisco, então, dentro dessa abordagem legal, o DENIT está sempre à disposição e imagino que o Procefer é uma atividade prática que já deu resultados positivos e que vamos trabalhar para atualizá-lo e poder ir no futuro. É um passinho cada vez. É o estudo que vira EVTEC, que vira um projeto básico de engenharia e depois, em algum momento, vira obra. Importantíssimo, ao nosso ver, ter um banco de projetos. Nosso orçamento é cíclico, o dia que aparecer o dinheiro, tem que ter o projeto para poder fazer a boa aplicação destinada à sociedade. Muito obrigado aí pela abordagem. Assim, é importante o DENIT sempre se mostrou, né, na minha experiência, parceiro aí das empresas nesse trabalho público e privado, um compartilhamento de informações e sempre disposto também a apoiar nessas mitigações. Então, mais uma vez eu agradeço aí todo o empenho do órgão. Passando agora, Vanessa. A Vanessa ela é gerente geral na Diagonal.
Diagonal, então, ela tem mais de 34 anos aí de experiência no setor de comunidade, assim, diversas atividades, mas eu destaquei algumas aqui que eu também já trabalhei com a empresa, reassentamento, relação com comunidade, prevenção e gestão de crise, monitoramento de impactos socioambientais. Então está totalmente dentro do contexto aqui do nosso tema, são experiências aí enormes que ela vai poder compartilhar conosco. Então, Vanessa, dentro desse ambiente, com base aí na sua experiência aí de longa carreira aí também, dentro desse tema específico, o que você tem visto de mais eficaz no tratamento aí, junto às comunidades, em torno dos projetos? Aí eu falo implantação, operação, né, que a gente sempre fala em investimentos, mas muitos investimentos são em greenfields e outros investimentos em ferrovias já implantadas, né? E a comunidade está impactada nos dois casos. Conta para a gente um pouco sobre o que você tem visto de mais eficaz nesse tema. Bom dia, tá? Vocês estão me ouvindo? Olá, bom dia a todos e a todas. Primeiro, inicialmente, saudar aqui, né, a organização do evento, na pessoa da Ellen, do Davi, e também, né, a todos os colegas aqui, painelistas, a todos, né, participantes aqui do evento. Obrigada pela oportunidade, né, de contribuir um pouco, compartilhar um pouco dessa experiência e até pela relevância, né, do nosso painel aí, que é essa convivência, né, com a comunidade, com a sociedade de forma mais ampla, né, porque, afinal, em processos como esse, a gente sempre trata de multi-stakeholders, né, nunca é somente a comunidade, nunca é somente o empreendedor, somente o governo, e mesmo o governo tem várias, né, esferas aí que a gente tem que lidar, né, durante a implantação desses grandes empreendimentos. E empreendimentos lineares, a gente ainda tem o desafio de que são muitos, né, porque você passa por muitos municípios, muitos territórios, né, então esse traz um desafio extra que é diferente, né, de empreendimento em locacional, né, em um espaço específico. Bom, contando um pouquinho da Diagonal, né, uma consultoria na área socioambiental, você fez a abertura, Francisco, agradeço. A gente, né, vem apoiando aí as empresas, governo, terceiro setor, mesmo agências de desenvolvimento, na solução, né, para desenvolvimento territorial, né, com foco aí nesse impacto, para que ele seja, sempre vai ter impacto, né, mas que seja aí pensando num caminho de legado, de impactos positivos, né. A gente já atuou, então, nesses 35 anos em 22 países, né, 22 estados, em mais de 1.500 projetos, e no setor ferroviário, em mais de 4.900 quilômetros aí de ferrovia, né, dentro dessas atuações aí diversas, seja por diagnóstico, seja na atuação no apoio direto de remoção, né, reassentamento, desocupação, como ocorreu lá no caso do Corredor Nacala, né, eu comentei aqui com os colegas antes dessa experiência específica, que foi um grande desafio, né, mas que também traz essa leitura, que é, para mim, o primeiro pilar aí dos desafios, né, e também de soluções, que não existe solução técnica sem conhecimento profundo da realidade, né? Então, esse conhecimento profundo, existem técnicas, né, e formas de fazer, mas necessariamente tem que envolver a comunidade, os atores locais, né, e isso são processos, seja por estudo de percepção, seja por estudo socioeconômico, seja, claro que depende, né, do momento aí do empreendimento, mas desde o licenciamento tem, né, toda essa etapa aí de reconhecimento desse território, e que o próprio processo de licenciamento, se bem orientado, né, e com foco, ele já pode ser um ambiente de formação aí desse ativo, que é o próprio relacionamento com as várias partes interessadas, né. Um outro tema, né, que a gente fala, né, então, essas soluções, né, a gente fala em inovação o tempo todo, né, a gente ouviu ontem, teve palestra específica sobre inovação no setor do ponto de vista do negócio, mas a gente também precisa pensar em inovações, em metodologias rápidas, práticas, né, então o trabalho social de relacionamento, de engajamento, ele também precisa estar conectado com inovações, né, com caminhos aí de mapeamento, de relacionamento institucional.
Então, eu vou dar um exemplo, né, que em processos já de operações, né, de ferrovias que já estão em operação, a gente já atuou com um mapeamento de riscos socioambientais, onde às vezes era 400 quilômetros de ferrovia e, obviamente, a atuação ela não deve ser da empresa igual em termos de relacionamento e de atuação social, socioambiental, porque você fazendo um bom mapeamento, você consegue identificar onde estão as suas principais tensões, onde estão tensões que podem gerar um conflito e até pontos de conflito, que já são conflito. Ou seja, esse conflito pode ser um maior potencial para acidentes, pode ser áreas urbanas, né, porque tem realmente uma especificidade, né, na atuação em áreas urbanas. Então, a gente fazendo esse mapeamento, né, dessa, a gente chama de mapa de tensões e conflitos, você consegue, inclusive, direcionar e classificar, né, a sua priorizar de uma certa forma, né, hoje também na agenda se falou de ranking, né, da prioridade do investimento. Isso também é necessário fazer no engajamento e no relacionamento, porque você está falando, às vezes, em quilômetros e quilômetros de ferrovia, e a atuação ela precisa ser ampla, em algum sentido, né, do ponto de vista da segurança, da comunicação, mas em alguns espaços ela precisa ser intensificada e esses processos apoiam, então, esse tipo, né, de análise. Então, ter um plano de engajamento, ter um plano de comunicação, pensar nesses pontos de maior potencial de risco, isso é fundamental, né, numa análise macro-territorial aí de toda a faixa, né, para além da faixa, tem que se olhar para o território, né? E, claro, que eu não poderia deixar de dizer de toda a parte de agenda comunitária, né, de envolvimento comunitário, que é também um desafio, esse engajamento e a permanência, né, a constância. Então, a gente costuma dizer que a escuta ativa, né, que as empresas têm suas áreas de relacionamento, têm suas áreas de atuação social. Essa escuta ela tem que estar a serviço, né, da qualidade e da segurança, né, dos usuários, mas também dessa boa convivência, dessa boa relação e relacionamento aí, que vai ser provavelmente eterno é muito, né, uma palavra forte, mas é isso, né? Nenhuma ferrovia é feita para durar pouco tempo. Então, a relação de vizinhança e de convivência ela vai ser por muito e muito tempo naquele território e nada melhor do que a gente atuar de uma forma estratégica, com objetivo, a partir de uma leitura correta e também fazendo as devidas escutas, né, e engajamento dessas várias partes interessadas, mas especialmente, né, aí na nossa experiência é fundamental esse diálogo social mais direto com comunidades mais impactadas, né, que estão e que vivem e fazem sua vida ali no entorno da ferrovia, como esse exemplo que você trouxe, Francisco, né, de que às vezes tem pessoas que a escola às vezes está de um lado e a comunidade está do outro, então tem um convívio com a ferrovia que é muito intenso e que isso precisa ser então caracterizado para pensar em estratégias específicas de atuação. Eu acho que no geral é isso, né? E só para finalizar, né, até comentar que mesmo nos processos de implantação, a agilidade, né, que muitas vezes é pedido da obra, ela não pode, não deve, né, ela diminuir a capacidade de ter legitimidade, né? Porque a legitimidade, a transparência, a constância do relacionamento, ela é importante para o futuro no longo prazo, né? Então, essa visão, né, de constância, de continuidade, de legitimidade, ela é fundamental pensando aí o futuro de convivência, né, harmônica, enfim, o mais possível, o menos que gera segurança para o empreendimento, gera segurança para o empreendedor, né? Então, e para todos, que eu acho que é o grande desafio, né, e também o grande objetivo. Acho que, em síntese, é isso, mas aí durante o debate a gente pode completar. Não, tá claro que manter o diálogo é manter a licença social para implantar ou operar, né? E um outro dia eu ouvi a licença social, basta um dia, você pode perder ela. Então, constante monitoramento, constante conversa com a comunidade é essencial, né? Passando para o nosso próximo panelista, o Benoni. O Benoni já está à frente da Ferrovia Tereza Cristina há 28 anos. A ferrovia passa aí por 14 municípios dentro da sua extensão.
Falo que o Benoni já deve ser figura conhecida, né? 28 anos na frente da ferrovia, ele deve conhecer cada comunidade, assim, as pessoas pelo nome praticamente, dos principais agentes da cidade, os antagonistas e os favoráveis, sem dúvida nenhuma, né, Benoni? Tem um dado importante que eu vi, né? São 15 mil famílias beneficiadas aí com projetos sociais por ano. Então demonstra aí o apelo social que a Ferrovia Tereza Cristina tem aí com a comunidade. Benoni, como é que a empresa então consegue conciliar a sua operação com a comunidade e dentro dos impactos aí, mitigar os impactos da operação em si e ao mesmo tempo fazer um trabalho preventivo? Quais são as boas práticas aí que você ao longo da carreira aí junto à ferrovia tem mostrado que são extremamente eficazes, né, dentro dessa condução aí do dia a dia? Bom dia, Francisco, né, que pertence à Bamin, que é uma empresa co-irmã, né, da Associação Nacional de Transporte Ferroviário. O Eloy, do nosso DENIT, ele administra, acho que o maior patrimônio imobiliário, né, dos órgãos do governo federal no Brasil. Então, uma atuação importante. Né? E o Daniel, né, que é o órgão que está aqui representando o órgão regulador, né, e que traça as normas, né, e faz a fiscalização das atividades das ferrovias, que é um serviço público federal delegado à iniciativa privada. A gente tem que ter consciência disso. Né? Isso está escrito na nossa Carta Magna, né, que ferrovias é uma atribuição do governo federal e que pode ser delegado, né, pelo Instituto, seja da autorização, seja da concessão, que é o nosso caso das ferrovias, ou da permissão. E a Vanessa, aqui, né, que a gente tem muito a aprender, né, com ela. Eu estava ouvindo ela falar e estava, né, montando o meu raciocínio, né, basicamente o que ela estava falando, talvez seja um pouco, né, não extenso, né, no sentido da explicação, não tão convincente, mas praticamente ela falou quase tudo que eu iria falar. E cumprimentar, né, a todos aqui presentes, né, a todos e a todas, ou a todas e a todos, por estar nos assistindo aqui. A Tereza Cristina, ela é a única ferrovia no Brasil, uma ferrovia pequena, localizada no sul de Santa Catarina, que tem como principal negócio transporte de carvão mineral do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que é o maior complexo termoelétrico da América Latina, geração de energia elétrica, que dá estabilidade ao sistema, ou seja, por razões elétricas ou razões energéticas, e que responde por 25%, né, do consumo de energia de Santa Catarina, que é um estado eminentemente industrial. Apesar de ter uma atividade agrícola, agropecuária, mas o principal negócio de Santa Catarina é a indústria. E que tem o quinto PIB do Brasil, apesar de ter 1% da população e 1,5%, né, do território. Então, a Tereza Cristina disse que o Francisco falou, né, que faz um programa, né, muito forte na área social, porque 90% da sua malha ela está dentro de área urbana. Então, é uma ferrovia de carga dentro da malha, dentro do perímetro urbano. E ferrovia, né, essa questão da relação das ferrovias com a comunidade, nós podemos dividir em 3 cenários. Nós podemos dividir, né, o cenário das pessoas que ocupam irregularmente a faixa de domínio, que ficam muito próximas, né, dos trilhos, as pessoas que estão, né, dentro da área de influência, né, não estão dentro da faixa de domínio, mas estão dentro da área de influência da ferrovia, que é mais ou menos os bairros que circundam a ferrovia. E tem as pessoas, né, as pessoas mas daí são pessoas que participam, às vezes, de projetos que estão em andamento, como a Vanessa falou, né, ou projetos que estão em implantação. Nós vamos ficar mais restrito aqui, né, a uma ferrovia consolidada, porque maior a nossa experiência nisso.
A ferrovia, a relação da ferrovia com a comunidade, né, ela é uma relação de amor e ódio. Porque toda atividade, né, que seja atividade econômica, ela tem um único destinatário, que é o ser humano. Né? Por mais que você vai produzir uma indústria siderúrgica, ela vai ter uma finalidade. Talvez produzir vergalhão, né, de aço para fazer uma construção, para essa construção servir a quem? As pessoas. Então, o destino final, né, de toda atividade econômica são os seres humanos, são as pessoas. E pensando, existe também, né, outra frase muito famosa que diz, né, uma empresa que não se presta a atender os interesses, né, da comunidade interna, né, da comunidade externa, né, dos seus acionistas e do governo, não tem razão de existir. Então, esses são os 4 pilares que norteiam, né, a nossa gestão lá na Teresa Cristina. Pedir um pouco de desculpa porque eu estou, essa secura aqui de Brasília, às vezes atrapalha um pouco, estou com a garganta um pouco irritada. E a ferrovia, toda a ferrovia, ela cria problemas para a comunidade, né, onde ela está inserida. Por quê? Porque ela tem o barulho, né, do contato roda-trilho, né, ela tem um barulho, né, da passagem, né, das rodas sobre as juntas de dilatação, ela apita nas passagens em nível, né, e ela cria uma série de impactos que precisam, de certa forma, ser explicados, às vezes, né, para as pessoas que, de certa forma, não têm, né, contato ou não trabalham na ferrovia, mas, de certa forma, são impactados pela ferrovia. E como é que se faz isso? Primeiro, criar um bom ambiente de diálogo com a comunidade onde está inserida. Isso é fundamental para você conseguir ter uma oportunidade de explicar quais são as obrigações, né, da ferrovia e qual é a importância da ferrovia. Né? Todo mundo sabe, entende que a ferrovia gera emprego, gera riqueza, agrega valor, mas desde que ela esteja, ela é bom, desde que ela esteja longe da minha casa. Tem casos, por exemplo, na Teresa Cristina, que condomínios que foram construídos ao lado né, de passagem de nível, de pátios, né, de manobra, e que as pessoas reclamam. E qual é a estratégia, né, de resposta? Né? Qualquer reclamação, né, ou qualquer intercorrência, um incidente, você tem que responder rapidamente. Então, nós temos uma comissão lá, existem canais de comunicação que foram desenvolvidos, que as pessoas podem ligar lá para a ferrovia, e as respostas têm que ser quase que imediatas. Então, tem uma equipe que vai nos condomínios e explica por que o trem tem que apitar. Nós já tivemos casos lá, né, de ações promovidas pelo Ministério Público Federal para proibir de apitar nas passagens de nível. E tivemos até decisões de primeiro grau nesse sentido. Depois tivemos que modificá-la no tribunal. Mas por que o trem apita? Porque é uma norma internacional ter que apitar, por causa do alerta, né, às pessoas que passam na passagem nível. Uma passagem nível é um conflito rodoferroviário. Então você passa ali veículos rodoviários, né, e veículos ferroviários. E o trem tem preferência, né, por uma questão de norma legal, né, de transitar ali. Mas qualquer acidente, qualquer ocorrência que existe ali, certamente as pessoas, o impacto que aquilo gera, as pessoas têm como convicção de que o trem não podia estar ali, não devia estar ali, o trem devia estar fora dali. Em que pese, como foi falado aqui, né, o Eloy falou, a nossa malha ela foi construída há 140 anos. Naquela época não tinha tantas comunidades, de certa forma, né, acabaram circundando a ferrovia. E você modificar essa malha é um custo altíssimo. Então, o que você tem que fazer também? Melhorar a segurança. E como é que se faz segurança? Melhorando as condições de passagem nível, vedando a faixa de domínio onde for possível, porque muitas vias públicas estão dentro da faixa de domínio, e daí você, para cercar a faixa de domínio fora da faixa do limite da faixa de domínio, você está incorrendo, né, de repente, numa violação até das obrigações de contrato. Mas é importantíssimo isso. Outra coisa, né, que nós temos uma decisão, por exemplo, uma decisão um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, foi relatado, inclusive, pelo ministro
Francisco Falcão, que determina que a culpa de um acidente, né, um atropelamento, dentro, na ferrovia, fora da passagem de nível, ela tem a culpa concorrente da operadora. Então isso é uma preocupação muito grande. Como é que você faz, né? Como é que você faz para conviver com tudo isso? É relacionamento com a comunidade. É apoiando ações, né, projetos sociais, promovendo ações sociais, promovendo um franco diálogo, extenso diálogo, permanente diálogo, para que você possa explicar, né, a importância da ferrovia, né, e por que ela causa certos impactos que são necessários. E tentar mitigar da melhor forma possível. O Eloy falou da faixa de domínio, nem sempre as faixas de domínio elas estão definidas, muitas faixas de domínio falta definição, mas aquelas que... o registro disso, né, isso é uma conversa que eu tenho com o Eloy permanente, né, como é que se faz para você regularizar? A Lei 6.015, né, de 73, tem um rito muito complexo, né, tem que se buscar um rito mais simples, principalmente nos ambientes, né, em locais que a ferrovia está consolidada, há um respeito dos limites da faixa de domínio, para que a gente possa regularizar isso. Porque a caso de audiência de processos judiciais, o juiz nos pergunta, a ferrovia tem tantos anos assim, não deu tempo para regularizar essa faixa de domínio? A gente vai, promove ações, a única informação que a gente dá é que historicamente a ferrovia ocupa aquele espaço, mas não tem um documento legal. Então são ações, né, que são promovidas, né, que são feitas, né, junto à comunidade para tentar mitigar ou eliminar alguns conflitos. As ferrovias que fizeram a renovação da concessão, se vocês observarem, já foi falado aqui, muitas obras estão sendo feitas, principalmente para resolução de conflitos, né, em passagem de nível, né, inclusive em outras obras, cercamento e passagem de nível. Então esse é o caminho. Outra coisa, tem que se aproximar das administrações públicas municipais, dos vereadores, se aproximar do Ministério Público, né, até para procurar esclarecê-los, porque eles não têm obrigação de entender as normas ferroviárias, e da comunidade como um todo. Senão você não consegue fazer essa gestão, ou pelo menos ser ouvido pela comunidade, né, quando é gerado um conflito. Acho que, Francisco, não quero me estender muito acho que já me senti, já ocupei o espaço de muita gente, né, mas agradeço a oportunidade pelo ofício. Obrigado, Bernoni. Essa abordagem legal, junto com formas de atuar junto à comunidade, é bastante enriquecedora. Muito obrigado aí pela sua fala. Então, aqui também do lado o Daniel da NTT, aqui foi falado diversas vezes da NTT, é uma agência que todos aqui consideram moderna, estruturada, especializada e parceira do nosso setor, né? Então, isso foi falado diversas vezes. O constante crescimento da agência nessa parceria tem sido evidenciado de maneira muito forte ao longo dos últimos anos. Aí. Eu agradeço já desde já. E o Daniel é responsável, então, pela fiscalização dentro das atribuições que ele tem hoje, das ferrovias, né, garantindo a operação, garantir a mitigação de impactos, melhor aplicação dos recursos. Então, tem um papel essencial aí dentro desse contexto da agência. Então, passando já para a pergunta, Daniel, que ações você visualiza da agência na garantia de segurança, eficiência operacional e a mitigação dos riscos aí, preventivos e atuantes aí dentro do aspecto aí socioambiental? Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os colegas do painel, Eloy, Francisco na moderação, Dr. Bernoni, Vanessa. Parabenizo até, inclusive, pelas iniciativas, pelas iniciais palavras aqui, riquíssimas já. Quero parabenizar a organização, né, que está ouvindo aqui, né? Pela escolha do tema, acho que é muito relevante e eu considero ele uma provocação a um conflito realmente latente, assim, porque, basicamente, nós, como setor, temos a missão de promover o desenvolvimento, né, o aumento da produção, enfim, a eficiência logística. E isso, claramente, como já tem sido dito, conflita
em diversas situações com os municípios, né, as comunidades, enfim. Então, basicamente, esse desenvolvimento passa muito por execução de obras, aumento da produção. Isso, basicamente, como já foi dito também, traz impactos como ruídos, né, a tensão entre ocupações e a faixa de domínio, alteração na mobilidade urbana de um município, né? Então, a agência cada vez mais tem sido envolvida nessas discussões. Então, exatamente por meio da fiscalização do contrato de concessão, tentar garantir essa eficiência logística, mas tentar criar formas também de colaborar na mitigação desses conflitos. Enfim, então a gente tem tentado cada vez mais atualizar nossos regulamentos, né, nossas práticas de fiscalização, tentando incrementar esse olhar, né, como que a gente consegue também mitigar conflitos. Então, vou citar aqui alguns exemplos de ações nossas, né? Então, primeiro, falando pela fiscalização, o nosso planejamento anual, desde o início, a gente tem buscado sempre fazer um planejamento focado em risco, né? Então, o que isso quer dizer? A gente busca eleger, ao longo de toda a nossa malha, priorizar aquilo que tem maior possibilidade de falha ou maior impacto nas comunidades, né? Então, não só aquele olhar ali de ver toda a malha indistintamente, né? Mas buscar priorizar realmente aquilo que tem uma maior probabilidade de risco, inclusive para as comunidades, né? Então, daí surge, inclusive, o nosso foco mais recentemente nas passagens em nível. O que me leva já ao segundo ponto, né? Que é o programa Vias Seguras, implementado na agência, né, no âmbito de toda a agência, no caso da Superintendência de Ferrovias, a gente buscou eleger exatamente as passagens em nível como um foco de atuação nossa. Então, nesse ambiente, a gente tem procurado fazer as ações educativas, né, nessas localidades, né, nos locais mais críticos, né, em toda a malha ferroviária, exatamente para buscar fazer uma aproximação. Acho que foi falado muito aqui, principalmente pela Vanessa, aqui, uma aproximação, tentar conhecer a realidade de cada comunidade ali e falar, né, principalmente da importância ali de obedecer a sinalização, enfim. Infelizmente, a gente teve 2 acidentes relevantes semana passada, que levaram inclusive uma matéria importante do Fantástico, né, que chamou a atenção para algo que a gente aqui como setor já conhece. A grande parte dos incidentes em termos de segurança acontece, boa parte, com a participação direta da população, enfim, dos motoristas e pedestres. Então, daí a importância de a gente atuar nessa frente, né, de fazer realmente ações educativas em escolas, nas comunidades, aparecer nas mídias, né? É algo que as concessionárias, a gente sabe, já fazem, mas mais recentemente a gente, como agência, tem procurado também dar a cara e aparecer lá. É uma experiência muito positiva, porque você conversando com a população ali, você percebe ali, como a Vanessa falou também, fazer menção aí, cada situação, cada PN ali é uma realidade, é uma necessidade, né? Então você ouvir ali a experiência de cada um tem sido riquíssimo, né? Então acho que é algo que a gente acredita que tem que continuar crescendo, né? Um terceiro ponto aqui que eu cito são os investimentos para a solução de conflitos urbanos, né? Uma política que foi implementada nos contratos de concessão mais recentes e prorrogados, que vem exatamente, acho que reforçando um pouco o papel do DENIT ali, né? Mas no âmbito das concessões, trazer exatamente a solução de muitos conflitos ali históricos, né? Então, nesse sentido, nos contratos de concessão foram implementadas obras ali de vedação de faixas de domínio, automatização de passagens em nível, construção de passagens em desnível, viadutos, passarelas, enfim, soluções que tentam exatamente melhorar a segurança nesses locais. E a agência aqui, mais até do que o papel de fiscalizar, de exigir que esses investimentos sejam implementados no prazo e segundo os parâmetros, a gente tem sido envolvido, inclusive, na construção de soluções. Então, o investimento está sendo colocado ali com aquela especificação, com aquele detalhe, mas muitas vezes surge a necessidade de alterações, né, para inclusive, melhorar aquela sua solução que foi dada inicialmente no contrato. Então, como que a gente faz isso, dado que o contrato é especificado daquela forma, né, muito precisa ali? Então, a gente tem sido envolvido na acomodação dos contratos de concessão, né? A gente fez a portaria 13 da superintendência para dar uma flexibilizada nisso e acomodar isso dentro dos contratos de concessão, de modo a permitir
que essas soluções sejam otimizadas ao longo, inclusive, da execução do contrato. Em outro ponto, a gente tem procurado também ter cada vez mais a postura de ter um diálogo entre todos os atores envolvidos nos diversos problemas que surgem. E aí eu vou citar um exemplo aqui, Eloy, a gente está trabalhando na solução de Barra Mansa, né? Um conflito histórico ali de 18 anos, uma ocupação complexa no pátio central da cidade, uma manobra ali na concessão da VLI. Enfim, então depois de todo esse tempo, acho que a gente está chegando finalmente para resolver esse problema aí que, se tudo der certo no começo do ano, a gente vai ter essa solução, tirar uma operação ali, né? Então, como é que a gente fez isso? Né? Com o diálogo, DENIT fazendo sua parte, FCA e VLI, Ministério dos Transportes fazendo uma condução e a NTT fazendo a acomodação disso no contrato, dando a segurança regulatória, né? Então, assim, é um exemplo aqui de diálogo que a gente tem que procurar ter cada vez mais e cada um, dentro da sua competência, fazer aquilo que lhe compete. Então é isso, né? São caminhos aí que a gente acredita, né? Que já está começando a dar alguns resultados, mas que a gente tem que procurar avançar cada vez mais. Agradeço aí, Daniel. Esse diálogo aí acho que é essencial, né? De público, privado, comunidade, é a solução. Não tem como fazer de forma diferente, a verdade é essa. Acho que algumas perguntas mais rápidas aqui, né? Estou vendo aqui o tempo aqui colocado aqui para nós. Então, tentei fazer uma abordagem aqui. Então, Eloy, para você, quais são os desafios aí, olhando para o futuro do DENIT, para reduzir, então, esses conflitos urbanos tanto citados aqui, amplamente citados aqui? Bom, Francisco, penso que em relação a projetos futuros, escrevendo aqui, chamaria de projeto resiliente, é uma palavra muito em voga, mas não só resiliente quanto à questão de clima, mas uma visão também social. Ou seja, a sua ferrovia lá, a Bamin, foi implantada já num cenário novo, você não deve ter esses conflitos hoje, que já foi feita pensando em desviar dos centros urbanos. Mas, ainda, além disso, tem que pensar, ao implantar essas ferrovias novas, que os centros urbanos vão crescer. Então, na minha visão, se os projetos forem feitos para suportar o crescimento das cidades, eles vão chegar na ferrovia, vão passar ela e a cidade vai crescer. Mas é uma visão que tem que ser a longo prazo. Ou eu faço a ferrovia com grade mais alto, já deixo os pontos para passagem de PI, PE, Peça Superior. Então, é uma visão assim para o futuro. Eu já vou imaginar, ou seja, nessa área aqui vai ter ocupação urbana, como eu fazer para que a ferrovia não seja sufocada pelo crescimento populacional. Esse é um dos pontos. Em relação ao futuro da nossa malha hoje, uma visão que é um pouco mais pessoal do que institucional, porque como instituição eu não posso falar que a gente pode abrir mão de áreas, isso não posso falar. Mas às vezes tem áreas da faixa tão já ocupadas há muito tempo, tão cristalizadas, que eventualmente abrir mão de um pedaço da faixa, fazer uma vedação bem feita, bem segura, poderia resolver o problema do ocupante, também o problema da via férrea, aumentando a velocidade do transporte e um ganha-ganha. E para isso, quem perderia na teoria seria o DENIT, porque é dono do patrimônio. Mas se é uma perda para o bem maior, poderia vir a ser considerado. Então, por enquanto, eu falo que é uma visão pessoal, porque não dá para falar que a instituição está apta, assim, disposta a perder uma área, né? E, além disso, também, nos quesitos atuais, aí é a tecnologia. Então, se estuda, cancela, passagens sensoriadas, semáforos, onde for possível ter obra para resolver o conflito direto do cruzamento rodoviário é importante, e isso vem pela questão do orçamento. Eu falo sempre a questão cultural. A gente tem no orçamento da União para o DENIT esse ano 13 bilhões de reais, mais ou menos 9 bilhões para manutenção de rodovia. Ninguém fala se é prejuízo ou é lucro manter a rodovia, ela é pública, tem que ser mantida. E para a ferrovia, a manutenção é zero há muitos anos. Então, mesmo nos piores anos de orçamento fiscal, 2022, 2023, 2021, 2020, tinha um dinheirinho para a rodovia, fazer uma duplicação, um contorno, uma terceira faixa, e foi aumentando a capacidade. E a ferrovia já há décadas sem investimento. Então, isso vem cobrando um preço, né? E a gente tem que mudar um pouco a mentalidade de todos em relação a essa destinação do orçamento fiscal, para que a ferrovia seja entendida também como investimento. Não só para construção, mas eventualmente um modelo misto de operação feita pelo DENIT, assim, manutenção pública e operação pelo privado, semelhante, a grosso modo, das rodovias. Então,
Francisco, para não alongar muito, seria isso, um futuro, uma visão de longo prazo e ferrovias mais resilientes. Muito obrigado. Dentro também desse olhar futuro, Vanessa e Benoni, desafios e oportunidades que vocês veem aí para dentro desse contexto de integração com a comunidade, segurança da operação, desenvolvimento, o que vocês podem dar para a gente aí de exemplos ou pensamentos, olhando aí os próximos passos? Bom, eu vou começar aqui, né, depois Benoni. Sim, acho que ele está com... Bom, eu acho que, né, desde o dia de ontem, né, esse tema, né, o que é essa grande oportunidade, né, dessa expansão das ferrovias tem sido trazido, né, em vários dos painéis e das palestras gerais. O desafio, eu entendo que é exatamente essa visão de futuro aí que tem que ser compartilhada olhando para o passado e vendo que a gente já pode fazer diferente, já tem tecnologia diferente, já tem um pouco que Eloy, né, trouxe na fala dele, de já pensar desde o planejamento uma ferrovia diferente, conectada aí à necessidade, claro, do empreendedor, da logística, né, da necessidade daquela carga, mas olhando então para esse território que ele vai crescer, né? Assim, não existe cidade que fica parada, né? A população tem crescido e muitas vezes, né, no passado, a ferrovia era vetor de crescimento, né? E isso precisa ser analisado olhando para o futuro, porque a gente não vai mudar grandemente a nossa forma de planejar ou de não planejar as cidades, né? Infelizmente, a gente também tem que lidar com o tema dos planos diretores, de como os municípios, né, se conectam com esses vários empreendimentos que muitas vezes chegam no território. E eu acho também, né, essa oportunidade de deixar esse legado, né, porque ontem alguém falou do tema de formação profissional, né, as empresas têm esse desafio, né. Durante a obra a gente sabe que a captação, né, de mão de obra local ela é muito maior e mais relevante, né, em termos numéricos, mas é necessário também pensar nessa visão de formação continuada, né, de você garantir que as pessoas locais sejam envolvidas nos benefícios que são de longo prazo, né, porque os impactos eles são reais e são contínuos, né, como bem lembrou Benoni aqui. Então, o ruído, dependendo da carga, tem também a questão de poeira, né, enfim, odor, né, dependendo do tipo de carga. Então, são impactos que devem ser mitigados e, para isso, existem planos específicos, mas pensando do ponto de vista da oportunidade, de como, além de todo o tema, né, que eu já trouxe na primeira fala, de engajamento, de diálogo, mas como também as empresas apoiam aí esse desenvolvimento local, né? Então, atuem nessa perspectiva de convivência, né, com esse território. E a convivência, eu até trouxe aqui uma frase que eu adoro, que é do Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, que é: confiança o senhor sabe, não se tira das coisas feitas e perfeitas, ela rodeia o quente da pessoa, né? A gente precisa do olho no olho, precisa estar lá, como lembra Daniel falou, né, da experiência que tem sido fazer esse diálogo direto, estar junto nesse diálogo, porque as pessoas não são obrigadas a saber, né, nem o Ministério Público, nem o líder comunitário, por mais que tenha esse conjunto de normativas que na cabeça de vocês que são do setor, muito mais do que da minha, né, que sou da área social, tem aqui na mente qual é o que pode, o que não pode, as pessoas não sabem, né? Então, estar aberto ao diálogo, estar aberto a essa conversa e esclarecer, né? E quando tem a crise, atuar, né? Então, da forma mais ágil possível, como o Benoni disse, ter esses grupos, ter uma linha direta, né? Tem muitas experiências que são já existentes, né, de atuação, inclusive porque, infelizmente, o nosso país ainda é desigual, né? Então, às vezes, ao passar nesses territórios, você lida com desigualdades reais, inclusive de entendimento, de leitura, muitas pessoas não são alfabetizadas. Então,
precisa ter esse olhar específico daquele território e, nesse sentido, pensar ações, né, específicas também, né? Não dá para ser uma única ação. Eu estou fazendo uma ação de comunicação na minha ferrovia que tem 900 quilômetros. Veja, uma ação não é possível, né? Porque a realidade ela é tão diversa que você vai ter que pensar 20 ações diferentes, porque, de acordo com se é uma comunidade quilombola, é um tipo de atuação, se é uma comunidade indígena, se é rural, se está dentro da escola, se é criança. Então, são muitos elementos aí para pensar, né, em termos de planejamento, mas que entendo que as empresas estão cada vez mais organizadas e estruturadas para dar conta, né, desses desafios. E com essa visão de futuro, aprendendo as lições do passado, né, eu entendo que essa confiança, né, cada dia mais pode ser gerada e de forma, para finalizar, né, o impacto ele vai continuar existindo, mas a mitigação, ou muitas vezes até compensação, ela vai sendo dada de forma que a sociedade também perceba, né, o que significa a ferrovia para o desenvolvimento geral do país, né, para tudo que a gente vem ouvindo aqui nesses 2 dias, né? Então, eu acho que tem desafios sempre, né, tem oportunidades também, e aí eu acho que vai o desafio também, né, para os órgãos e para as empresas de capturarem essas oportunidades e destinarem aí ações que revertam, né, em bons resultados aí para a sua operação, que seja mais segura, mais tranquila, porque no final isso impacta imagem, reputação da empresa, né, e um caminho mais tranquilo para percorrer aí nessa ferrovia por muito tempo. Acho que é isso. Obrigada. Bom, complementando aqui então a Vanessa, né, e os colegas que antecederam, não vou ser repetitivo, né, mas eu entendo que uma boa participação social, né, é importantíssimo isso, ações governamentais. Né, nós temos, o Eloy falou no Procefer, né, que foi um programa muito bem feito, elaborado, mas infelizmente não teve dotação de recursos. E pensando sempre, né, no ser humano, né, os impactos que nós geramos. A ferrovia é importante, ela é essencial. O rodoviário não tem condições, né, de atender aquilo que a ferrovia faz, né, pela sua capacidade, pela sua vocação, né, em termos de capacidade de carga, né, e benefícios que ela traz, geração de emprego, geração de riqueza, etc. Então, eu louvo aqui o trabalho, né, do Ministério, né, do DENIT, né, da agência reguladora, do Tribunal de Contas da União e dos órgãos envolvidos, no aperfeiçoamento, né, dos contratos. É muito importante que os contratos tenham flexibilidade para atender às demandas, né, que virão no futuro. Bom, eu queria aproveitar o resto do meu tempo para passar a ouvir um vídeo, né, do que nós fazemos lá na Teresa Cristina e também nas demais ferrovias. Né? Nós temos aí, todas as ferrovias têm trabalhos sociais, de certa forma, de mitigação de impactos. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. Bom, esse é um projeto que nós temos há 27 anos. Né? Todo ano ele é feito, né? E são beneficiados mais ou menos 12 a 13 mil crianças todo ano na época do Natal. Então tem crianças, por exemplo, que é o único presente que recebem, né, durante o Natal, são esses presentes que a ferrovia acaba doando. Então esse é o projeto, né, digamos assim, core nosso. Né? Existem vários projetos, mas esse que inclusive a organização selecionou é o principal projeto que nós temos social. Né? Obrigado, Bernani. Imagens, muito bom, né? Exemplifica de forma muito clara o impacto. Daniel, resumindo uma pergunta, o que
dentro da tecnologia e inovação, como pode te ajudar na sua atividade, que é a fiscalização e essa integração da ferrovia com a comunidade? Perfeito. Acho que falando de tecnologia e inovação, não dá para deixar de falar de RDT, né, que é outra inovação dos contratos novos e prorrogados. É uma política que basicamente pega um recurso ali da outorga que permite direcionar para projetos específicos ali voltado para inovação e tecnologia. É algo que a gente pegou ali da rodovia, mas eu acho que no setor ferroviário a gente deu uma aprimorada, né? Então, para dar um exemplo, a gente, já desde a regulamentação do tema, a gente colocou entre os temas prioritários a sustentabilidade. Exatamente para permitir que as concessionárias, ao proporem seus projetos, tragam temas ali voltados para a mitigação de conflitos, enfim. E a gente já tem recebido projetos nesse sentido, estão sendo aprovados e começando a ser implementados. Além disso, a gente está tentando aproveitar também o recurso para aprimorar e modernizar a fiscalização de uma maneira que acabe permitindo a gente ter também dados mais em tempo real, né, um acesso maior a dados, informações. Então, por exemplo, o projeto de aprimoramento do SAF, uma modernização do SAF, ampliação do seu escopo, porque o SAF hoje já é uma ferramenta incrível em termos de base de dados ali, mas acho que ele precisa de inteligência, né, ele precisa trabalhar para a gente ter insumos para aplicar na fiscalização, ter uma atuação mais rápida, né? Um outro projeto que eu cito aqui, que é o de gestão da faixa de domínio, que a gente tem trabalhado com a Vale, está em concepção, que basicamente é um sistema que, por meio de imagens de satélite, inteligência artificial, utilização de drones, permite a gente aumentar a vigilância, né? Identificar eventuais conflitos ali, até com uma celeridade maior do que aquela vigilância comum, que é pegar o pessoal de via ali, correr a via, enfim. Então, acho que isso permite a gente ser mais eficiente na fiscalização, com esse olhar também para o conflito urbano. Cito aqui também o Procefé, né, o Eloy já mencionou aqui, um projeto de 2009, né, que já está um tanto superado, vamos dizer assim. A gente tem trabalhado conjuntamente com a equipe do Eloy, Giancarlo, enfim, para fazer essa atualização, ampliação de escopo, enfim, para a gente ter realmente assim, uma identificação de conflitos de maneira mais precisa, envolvendo, né, cada situação ali, tentando identificar cada problema de cada ponto, porque nessa rodada aí que a gente faz aí de ações educativas, a gente vê que cada local, não adianta você vir com a política de colocar cancela em toda a PN. Então, cada local tem uma situação ali que às vezes vai bastar uma campanha educativa mesmo, que é uma PN que é na frente da escola, que é o único problema ali é no horário de entrada e saída, você tem aquele aumento de volume ali. Enfim, então, a atualização do Procefé a gente entende que é um passo importantíssimo para a gente resolver muitos conflitos. E aí eu vou citar, um pouco na contramão aí, mas acho que tem um impacto muito, muito positivo, o recurso de preservação da memória ferroviária, que acho que é algo que também permite assim, uma aproximação com a comunidade, né? Então, você pegar ali uma estação que já está em desuso, né? Fazer um museu, né? Já tem vários projetos aí que a gente tem recebido, que tem esse papel ali de aproximar a comunidade da ferrovia, né? Você tem comunidades ali que a cidade, na verdade, cresceu em volta da ferrovia. Então, por que não, por meio da preservação da memória ferroviária, você manter isso vivo e ao mesmo tempo, trazer a importância, reforçar a importância da ferrovia para a comunidade. Eu acho que facilita um pouco essa convivência, né? Uma aproximação das empresas, né, do poder público com a comunidade de fato. Muito obrigado, Daniel. Acho que está chegando o fim do nosso painel aqui. Foram exemplos concretos, foi enriquecedor ouvi-los. Agradeço aí, então, aos nossos colegas painelistas, presença aí do público, né, que acompanhou a gente aí desde o início aí, sobre esse tema relevante. Aí, novamente, a organização do evento. Eu acho que o tema, como a gente falou, né, ele é extremamente amplo, tem muitas frentes de trabalho. Integrar a comunidade com a ferrovia é essencial. De novo, eu ressalto várias vezes, a licença social ela é necessária, não adianta investimento
você vai acabar perdendo dinheiro, quem acha que engajar a sociedade, cuidar da comunidade, não além de uma obrigação legal, ela não é necessária. Perde demais dinheiro do que, se for olhar até pelo viés econômico, vale a pena investir. Então, agradeço aqui todos, mais uma vez. Muito... Obrigado.